Pedimos ao Grande Espírito, pedimos à Grande Mãe, aos maestros e maestras da sabedoria, né, que nos abençoe, que nos dê insights, nos dê vislumbres, nos permita estar sempre firme na busca, nos estudos e no nosso aperfeiçoamento, que assim seja. Então vamos dar início hoje, né? A partir de hoje estaremos estudando o quinto capítulo do livro Ideias em Perspectiva do PIB, né, que fazem parte dos notebooks. E o tema é sobre o corpo, né? Então esse capítulo ele é muito interessante e importante, né, para todos nós buscadores, né? Ele fala sobre higiene, purificações, alimento, exercícios e posturas, né, corporais, óbvio, né? Respirações, sexo e a importância, influências e efeito, né, do sexo, óbvio, né? Então é isso, estamos aí dando início aos nossos estudos aí hoje sobre um tema bem importante para todos nós, um tema ao Boa mesmo noite. boa noite, né? Um tema simples, Noite, Pai. Sua bênção. Xalá abençoe, boa noite, Letícia. É um tema, o corpo todo mundo conhece, né? A gente fala do eu superior, às vezes enquanto a pessoa não teve um vislumbre ou não teve um contato, né? Uma visão, ou qualquer coisa do gênero, né? Ou seja, um vislumbre, né? Ou um insight bem profundo, o eu superior fica muito, ele pode estar muito abstrato ainda dentro da, assim, para a pessoa que está iniciando. Mas o corpo não, né? O corpo a gente está aqui, né? Percebendo esse corpo aqui já há muitos anos, interagindo com ele, usando ele, né? E, a, e até se identificando demais, né? A busca é perceber que nós existimos além desse corpo, né? Em dimensões bem superiores e no próprio eu superior. Mas esse corpo também deve, merece, tem que ser cuidado para quem quer buscar, né? Então é sobre isso, é sobre esse tema que o PIB vai estar nos trazendo aqui muitas orientações em vários níveis, né? Em alguns níveis deve incomodar algumas pessoas, porque ele, como todos os mestres de sabedoria, sempre falam do uso de carne, né? Mas não é para. Mas aí a gente vai estar falando, vai estar explicando, e aí é cada um no seu tempo, né? E no seu processo. Então vamos dar início aqui para quem está com o livro, página 65, né? Para quem está com o PDF, é a mesma coisa, não muda, né? Esse trabalho deve começar com uma disciplina do corpo. Esse trabalho que ele fala busca, né? Porque o corpo é o servo do ego, né? Nós estamos dentro dessa estrutura e o corpo faz parte do ego. Na proporção em que levamos o corpo a seguir o ideal, nessa proporção o caminho do ego está impedido e obstruído, né? Fica meio estranha a frase, né? Na proporção em que levamos o corpo a seguir o ideal, nessa proporção o caminho do ego está impedido e obstruído. É. O ego sempre, né, a busca é transcender o próprio ego. O ego é o corpo, é a mente, é as emoções, é tudo isso que a gente já estudou e está estudando, né? Então a gente está repetindo. Mas se o corpo é muito denso, denso não é no sentido de peso, né? É denso no sentido de que, né, bebemos muito, comemos muito, fazemos sexo muito, e temos, né, não há moderação com o corpo, é um corpo pesado, né, é um corpo denso, e isso atrapalha, impede, né, impede que você tenha um salto qualitativo em direção às dimensões superiores ou ao próprio eu superior. A tendência a negligenciar o corpo no zelo de se alcançar o eu espiritual é frequentemente encontrada entre aspirantes. Entretanto, não se pode corretamente separar um do outro e devem ser considerados em conjunto se espera um bom resultado final. Todo homem ou mulher
e o aspirante não é uma exceção a essa regra, vive em ambos os planos de existência. A negligência para com o corpo não pode ser justificada pela afirmação de que não há interesse nele porque todo o interesse foi elevado acima dele. A despeito de qualquer afirmação mental ou pretexto verbal que o aspirante profira, ele ainda permanece abrigado na carne e ainda é responsável pelo que faz ou deixa de fazer. Por esse abrigo, né? Aqui ele está falando do corpo. Se permite que se deteriore, que se obstrua com venenos e não execute mais suas funções orgânicas adequadamente, acontecerá uma reação sobre a mente e uma repercussão sobre os sentimentos que inevitavelmente penetrarão no seu modo de ver as coisas e forçarão a reconhecer que seus pés estão plantados na terra. Não importa que seus olhos possam estar fitando, né? Então esse parágrafo aqui tem uma importância gigante para todos nós, né? E o que ele está falando aqui, né? Que um erro comum, principalmente quem está começando, né, é achar que tudo, não, então agora eu estou buscando o eu superior, buscando o espírito, e esquece que está existindo nessa dimensão aqui, né? E tem um corpito físico, né? Tem esse corpito aqui, uns mais magrinhos, outros mais cheinhos, né? Mas é o corpo físico, né? É uma máquina, e é uma máquina bonita, né? Se você já teve oportunidade de parar, de refletir sobre o corpo humano, nossa, é uma maravilha, né? Um relógio funcionando, vários órgãos em conjunto, bilhões de células agindo ao mesmo tempo, se renovando, né? E tudo funcionando para quê? Para que a consciência possa estar aqui, estar existindo nesse plano aqui, né? Através de um corpo biológico aqui, alegremente, né? Quer dizer, deveria ser pelo menos, né? E quando você passa a negligenciar o corpo, o que acontece? O corpo pode adoecer, pode ter dores, né? Fatalmente vai ter, né? Isso não é só questão de idade, é óbvio que aí também tem a história kármica de cada um, porque tem um monte de doenças kármicas, mas a maior parte das doenças são psicossomáticas, né? É o que a gente vai absorvendo, ou da história kármica ou da história dessa mesma vida aqui, através de pensamentos nossos errôneos, condutas errôneas, alimentação errôneas, né? E aí a gente acaba acontecendo aquilo que a gente chama de doença, né? O que a gente chama de doença é um desequilíbrio em alguma parte do nosso ser, né? E quando ela manifesta no físico, você vai ter as doenças que a gente chama física, né? Ou é dor de cabeça, é dor de perna, é dor disso, é dor daquilo, é patologia disso, patologia... Tem os livros aí de mais de metros, se for pegar, explicando cada coisa dessa, né? E se o corpo não está saudável, né? É aquele velho ditado, né? É mente sana, corpo sano, mente sana, né? Se o corpo não está saudável, inevitavelmente você vai ter que dar atenção nele. Por quê? Porque ele vai doer, então ele vai te chamar a atenção, né? Seja em qualquer parte dele, né? Seja o joelho, seja o rim, seja o coração, o pescoço, sei lá o quê. Tem tanta coisa aí que pode não funcionar direito, dependendo do que está acontecendo com cada pessoa. E isso daí te força, né? Isso te força a chamar uma atenção. E depende que patologia que pode estar se instalando ou já instalou, isso gera, né, um grau de dificuldade muito grande para você atingir outros patamares de consciência, né? Porque toda vez que você vai querer buscar um patamar de consciência, o corpo grita por alguma coisa. É isso, né? Então, esse é o segundo capítulo, o segundo parágrafo, já mostrando que nós temos que dar uma importância, né? Exercícios físicos moderados, né? É sempre lembrar, né? Quem está na busca é moderação, né? Moderação é equilíbrio, né? Sempre é nada em excesso, né? Vai fazer exercício sem excesso, né? Não vai comer sem excesso, né? É tudo sem excesso, né? É tudo moderado, né? E aí vai gerando equilíbrio, né?
E quando eu falo moderado, o moderado é de cada um, né? Aí cada um tem a quantidade de comida que acha que percebe que é moderada e sabe quando está excesso, né? Quantidade de líquidos e outras coisitas por aí. O corpo é tanto uma projeção divina quanto é o planeta em que ele habita. Não é demoníaco, nem mesmo um símbolo da triste queda do homem. Cada célula de tecido, cada célula óssea, cada célula nervosa e cada célula muscular de que é construído é em si mesmo uma expressão da inteligência e propósito divino. É uma cópia em miniatura do universo. Olha aqui, que bonito, né? Que bonito ver o corpo desse jeito, né? Uma cópia em miniatura do universo. E sim, né? Se você for estudar quando você começa a ver muito além, né, o universo, você percebe que o corpo também está representado aí através, você já deve ter ouvido falar de chakras, essas coisas, o corpo energético, está tudo ali manifestado igualmente, óbvio, né, que dentro do universo, um chakra do universo é muito maior, né, do que um chakra do corpo físico, né? Mas o planeta tem chakra, a galáxia tem chakra, né? Universos tem seus chakras ainda maiores, né? Seus pontos de energias ainda maiores, né? E que ele fala, ele não é demoníaco, o corpo não é demoníaco e não é símbolo de queda do homem, né? O corpo é um veículo, né? Pertence ao ego, à personalidade, mas é um veículo e nós temos que cuidar e saber usá-lo, né? A solicitude para com o corpo a ponto de se aprender como cuidar dele apropriadamente, como mantê-lo em boa saúde, como conservar sua força, irá apenas ajudar e não obstruir a solicitude para com a alma. A pessoa cujo corpo está se alquebrando, cujos órgãos não pode trabalhar adequadamente, cuja vitalidade é pouca, provavelmente ficará mais aborrecida e preocupada com ele do que aqueles que estão livres desses problemas. Como pode, nessa circunstância, esquecer-se da carne, né? Carne aqui ele está dizendo o corpo. Com excessiva frequência, estará miseravelmente consciente dela. O conselho presunçoso de que não dá atenção ao corpo e que a pessoa nada diz sobre como lidar com ele, pode soar a seus ouvidos como algo que eleva, mas não aliviará o problema. Qualquer ensinamento que ignore o corpo, que o deixe como uma preocupação sempre presente, é inevitavelmente unilateral, incompleto. Essa indiferença para com o bem-estar do corpo não pode ser o ensinamento da verdadeira sabedoria e, portanto, não pode ser defendida, né? Aqui ele volta a repetir a mesma coisa. Ele volta a repetir, né? Ele está dando ênfase, né? Que o corpo é necessário estar o mais são possível, né? E melhor funcionamento possível em todos os seus aspectos, né? Para que a gente possa estar sempre em paz e a hora que a gente precisa usar, vamos dizer, mais o mental, né? O corpo tá respondendo para você usar o mais o mental, pessoas que trabalham mais intelectualmente, né? Pessoas que também trabalham fisicamente, o corpo está respondendo ali de forma bem harmônica, né? E funcionando. E a hora que você para uma reflexão mais profunda, como o corpo está saudável, o corpo está em equilíbrio, isso é um facilitador a mais, né? É um grande facilitador. E se ele não está de forma saudável, equilibrada, ele vai cobrar e você não consegue sair de uns estágios mais primários dentro da própria consciência, né? Porque ele vai, de alguma forma ou outra, ele vai estar te cobrando e te chamando a atenção. Um ascetismo saudável que esteja em busca de autodomínio sadio será sempre harmonioso com a natureza.
mas um ascetismo deformado, mórbido e doentio estará sempre em conflito com a natureza. Aqui o que ele está falando aqui é uma crítica, né, aos ascetas, né, que tá, vamos falar o que que é ascetismo, o que que ascetismo é quando você usa alguma técnica diferenciada para alcançar a consciência. Por exemplo, tomar banho gelado em dia de frio, é uma técnica ascética, né? Ficar isolado numa caverna durante 2, 3 anos, é uma técnica ascética, né? É, algumas correntes de católica, né? Tipo o Opus Dei, aí o pessoal usa de ficar se batendo no corpo até sangrar, né? Você já deve ter visto isso em alguns filmes aí, essas coisas existem, né? Jejum é uma forma ascética, né? Mas o jejum, desde que seja equilibrado, ele é benéfico, é isso que ele fala, né? Desde que ele seja sadio e harmonioso, ele vai trazer resultados bons, né? Mas isso daí é de cada um. É só para lembrar que você judiar do corpo, forçar o corpo, isso não vai trazer o resultado esperado, não. Tá bom? Se fosse assim, era fácil, né? Eu ficava me batendo, eu me iluminava, né? Era fácil, né? Ficava até fácil, né? Eu ia ser o primeiro a pegar um chicote e ficar aqui, opa, vou iluminar, certeza? Então, quantas horas por dia? Tá, então tá. Mas não funciona assim, né? Não resolve, né? É tão blasfemo ignorar, de apreciar ou descartar o lado físico da vida humana, considerando-o sem importância, quanto o é negar que o universo seja uma projeção divina. Esse parágrafo é curtinho, mas é importante entendê-lo, o que ele está querendo dizer aqui, né? É tão blasfemo, né, ignorar, depreciar ou descartar o lado físico da vida humana, considerando-o sem importância, ou seja, o lado físico da parte humana é nós aqui existindo, né, nessa dimensão aqui, corpo físico, espaço-tempo aqui, eu e vocês aí na telinha, eu aqui, e eu aqui do lado de cada tela, né? Quanto ou é negar que o universo seja uma projeção divina, ou seja, que o universo existe assim sem nada, né? Então da dentro da sabedoria, o universo ele é uma manifestação da própria criação, né? É, assim, usando um termo mais ocidental, né? É Deus manifestado, né? O próprio universo é Deus manifestado. Inclusive essa dimensão que nós estamos, né? Isso é Isso é uma das coisas que é importante lembrar, né? Quando eu estiver podendo apreciar, ver o mundo, lembrar que é Deus manifestado aqui, né? Não gosto muito de usar a palavra Deus, né? Mas é o grande Espírito, a grande Mãe aqui manifestada aqui. Em todos nós, né? Em tudo, em todo manifestado, é isso que é esse universo 3D aqui nosso também. E outros também, né? Os instintos do corpo quanto ao alimento tornaram-se tão pervertidos pelos prolongados hábitos artificiais, tão entorpecidos pelos assim chamado velho e civilizado costume entre aspas, né? Que o sistema do corpo não reage mais aos alimentos como deveria. Para se restabelecer os instintos adequados e se descobrir o que realmente uma dieta natural para o homem, é necessário o jejum ou uma série de jejuns, né? O que ele está falando aqui é o óbvio, né? Isso há 50 anos atrás, hoje muito mais ainda, né? Se lá já era ruim, imagina aqui agora, né? Com a quantidade de tranqueira que a gente tem para comer e beber. É, e isso vira um costume, né? Por isso que ele coloca costume entre, porque todo mundo come, né? Todo mundo vai no McDonald's, todo mundo vai não sei o quê, tem tanto hoje negócio de fast food aí, e vai, né? Não tem nada de errado aí, né? Mas se você vai sempre, você possivelmente você vai ganhar algum presente ruim, né? Pro seu próprio corpo, né? Você está sempre lá, está só se alimentando disso e daquilo, você vai ter algum probleminha com certeza. Então ele fala que
E é que de tanto a gente comer mal, de tanto estar nesse erros, né? Erros, erros dietéticos, vamos falar assim, o corpo já não reage mais. O que que é o corpo reagir, né? O corpo reagir seria o quê? Um corpo afinado, né? Assim, bonitinho, pianinho, né? De quem tem uma alimentação razoável, né? Assim, alimentar razoável, né? É que quando ele coloca alguma coisa na boca, ele já sabe, putz, isso aqui vai me fazer mal. Isso aqui vai me dar uma dor de barriga, isso vai me dar isso vai me dar aquilo. É a opção comer ou não, né? Mas quando o corpo está afinado, você já sabe. Botou na boca, você já sabe o que vai acontecer. É isso, né? Agora, se o corpo já está bruto, mano, de tanta pimenta, toicinho de boteco, cachaça e não sei o quê, tudo que você põe não está nem aí, quer nem aí, ele vai embora. Vai embora e vai acumulando. Tem muita gente que riu aí. Toicinho de boteco, o pessoal já deram risada. E daí para mais, né, gente? Isso aí daí para mais. Tá. Agora, a partir desse aqui, ele começa a falar de jejum, de uso de carnes, né? O jejum dá ao corpo a oportunidade de purificar suas reações dietéticas e recuperar seus verdadeiros instintos. Não é necessário que seja extremado ou longo, exceto nos casos crônicos piores em que haja menos esperança, né? Aqui é quando tem alguma doença. É mais fácil, mais cômodo e da mesma forma efetivo que se faça jejuns curtos. Isso é importante. Durando cada um deles de 1 a 4 dias, e espaçados por intervalo de uma semana a um mês. Sempre que tiver sede, isso quando você está em jejum, né? Pode-se tomar um copo de água morna, lembra disso, quem for fazer jejum, né? Com uma colher das de chá de suco de lima, não adoçado, para ajudar a dissolver os depósitos tóxicos que revestem os órgãos internos, né? Então aqui ele começa a falar de jejum. Eu não sou especialista em jejum, né? Então aqui eu só posso comentar o que ele mesmo está falando, mas por aí afora tem bastante gente que pratica jejum, que tem uma sabedoria, isso tem no YouTube, né? Só ir procurando gente que realmente seja séria, aqueles que querem praticar jejum, e tudo bem, né? Agora, jejum curto não oferece nenhum risco, né? Jejum de um dia, de 24 horas, não oferece nenhum risco, né? É tranquilo. Agora, passou disso, aí já não tenho sabedoria, não tenho conhecimento. Então, aí cada um buscar quem já é praticante de jejum há muito tempo, né? Mas um dia também é útil, né? Olha, só uma perguntinha, mas o jejum de um dia surte o efeito? De 24 horas, surte efeito. É, Opa, como não? Até menos, até 12 horas, surte efeitos. porque eu cheguei a fazer uma época aquele jejum intermitente que acaba dando de 8 a 10 horas, mais ou menos. Não senti muita, né? Não Aí, sei se fui eu também que. Porque também, além do jejum, acho que você tem que ter uma dieta mais saudável também, né? Não só o jejum. sim, Porque sim. senão, É, né, faz o jejum e vai não, tomar cervejinha não com resolve, não resolve. açúcar, não resolve, né? Não resolve de jeito nenhum. Mas então, é aquilo que eu falei, né? Eu não sou da área de nutrição, né? E não tenho muitos saberes em relação a jejum. Mas o que eu posso falar pelas falas de outras pessoas que eu conheço, de PIB, de pessoas que eu conheço que faz, 24 horas, se você fizer um jejum de 24 horas, pode ficar tranquilo que você não vai morrer, não vai adoecer e o organismo vai estar respondendo, tá? Você fez um de 24 horas, não vai fazer intercalado, aí eu já não tenho conhecimento, mas com certeza, né, se você for fazer depois de 20 dias ou a 30 dias um outro jejum de um mês, tranquilo também, tá? Isso eu posso falar. Agora, mais do que isso, não é minha praia, né? Assim, de jejum, né? Ai, posso falar uma coisa? Pode e deve. Eu também não sou uma especialista em jejum, né? Mas um tempo atrás a gente fez alguns trabalhos com uma colega nossa em relação a detox, né?
Então, assim, o ideal, né, pelo menos para a gente, foi ideal que a gente sutilizasse a nossa alimentação durante um período, vai, um período de 30 dias que fosse, né, sutilizar essa alimentação, né, tirar aquilo que traz peso, e aí sim depois fazer esse jejum curto. Porque pós esse jejum, você vai conseguir perceber o que seu corpo está aceitando ou não, né? Mesmo que no início, no primeiro momento, isso seja muito sutil, mas a ideia é essa. Não adianta você, tipo, na quarta-feira comer uma feijoada e aí na sexta eu vou fazer um jejum. Não, não vai rolar. E aí, quando termina o jejum, você come uma coxinha com coca. Então, é, acho que a ideia é você se utilizar pelo menos assim uns 30 dias, né? Se utilizar, trazer uma alimentação mais leve, para depois você ir para esse jejum, porque pós esse jejum você consegue perceber o alimento que entra no teu corpo, o que que vai acontecer. Geralmente, vamos supor um exemplo, você toma um café depois desse jejum, você fez essa sutilização, fez o jejum de algumas horas, vai 12 horas, 24 horas que seja. Você toma um café, você vai sentir uma explosão de energia dentro de você, que você vai falar, pô, o café às vezes não é tão legal assim, né? Dependendo de como é feito, a quantidade. A ideia acho que é mais ou menos por aí. Gratidão, pai. Eu que agradeço, cara. Boa fala. Você que tem uma certa experiência, facilita aí as pessoas que tiverem interesse aí de trabalhar com jejum, né? Isso, mas o bom senso é isso, é pesquisar bastante, se orientar bastante, buscar gente que conheça sobre o jejum, né? Isso eu estou falando em jejuns maiores, né? Se for de um dia, uma vez por mês, fica de boa. Óbvio que é o que a Carla falou, né? Antes do jejum, né? Um dia, vou fazer jejum, então hoje eu vou comer um bolo, comer feijoada. Não tem coerência. Mas aqui a gente está falando com pessoas que estão num grupo de buscadores, né? Então a gente pressupõe que tenham pelo menos bom senso, né? Bom senso já alcançou um bom senso, né? Dentro da existência. A prática da meditação é indesejável quando se jejua, pois pode facilmente levar ao estado de mediunidade ou alucinações. Mas, por outro lado, a oração pode e deve ser ampliada durante o jejum. Geralmente, excelentes resultados podem suceder, né? A gente tem que lembrar que, né? Bibi escreve isso há 50 anos atrás, numa época que estava iniciando lá todo aquele movimento de médios e aquela coisa toda, né? Então, e como ele escreve, né? Esses escritos dele não é para um grupo restrito de discípulos, né? Praticamente ele falava que não tinha discípulo, mas de certa forma ele teve alguns raros, mas teve, né? Então ele não, ele toma muito cuidado nessas falas, né? Porque ele está falando com um público gigante, né? Ou seja, a nível tem que lembrar que ele era best-seller na época dele, né? Ele escreveu lá o Índia Secreto, Egito Secreto, que foi best-seller. Então era milhões de pessoas que liam ele na época, né? E aí a fala tem que ser coerente. Então é por isso esse parágrafo, né, que é indesejável quando se está jejuando, né? Óbvio que ele está falando isso para quem é iniciante, né? Então, que é justamente para a pessoa que nunca fez jejum, não está acostumado a meditar, né, o corpo já está ali, a pessoa já tá no estado, né, porque o jejum proporciona um estado mais ampliado, né, mais sutilizado, vamos falar assim, e aí a pessoa cair num estado, num transe mediúnico, e se não é médio, e não é, e não tem treino, isso não é saudável, né? Quer dizer, pode não ser saudável, né? Vai depender muito do que se entende por mediunidade, né? Se é o mentor dela que está aproveitando aquele momento para falar, poderia até ser muito interessante, né? Mas ele coloca essas precauções porque ele está falando para um público muito aberto, né? E pessoas que têm uma facilidade, tem muitas pessoas que têm uma facilidade e o jejum pode ser um facilitador de um estado de transe ali e alguma energia não muito buena pegar a pessoa. Então, por isso que ele já avisa, né? E alucinações pode ocorrer em algum caso, depende do caso, né?
Se a pessoa já tem uma tendência, pode até ocorrer. Mas isso não é para ficar com medo, né, gente? É só seguir a orientação aqui do maestro, né? Se vai fazer jejum, não precisa meditar, né? O próprio jejum já é, já é a sua meditação e fazer oração. O que que é oração? Oração tá, fechar os olhos ou de olho aberto e estar orando ao grande espírito ou a um mestre divino da sua fé, né? Aquelas primeiras refeições após um período de jejum são excelentes para que se aprenda quais alimentos são realmente indesejáveis ou prejudiciais ao próprio corpo. Nessa ocasião, o instinto do corpo está muito mais claro e não deturpado, enquanto a capacidade para responder ao seu conselho é muito maior. Os maus hábitos de alimentação e da vida, tais como a glutonaria, né, e o tabagismo, podem então ser quebrados mais facilmente. É necessário, porém, que o indivíduo fique com toda a sua atenção muito concentrada para notar as respostas físicas a cada bocado. Então, o que ele está falando? Aqueles excessos que a gente comete de, de comer em excesso, de comer qualquer coisa, isso daí, esse ciclo pode ser quebrado. E o próprio vício do cigarro, né? Então, isso é um facilitador para quebrar esses condicionamentos que acabam existindo quando o ser está aqui. Quem entra nesse regime renovador deve primeiro munir-se de conhecimento suficiente a respeito do assunto, pois é provável que passe por dificuldades e complicações, que fique desanimado e até mesmo o abandone. Deve saber que o rumo o regime geralmente toma e que pode esperar dele. Deve aprender. Eita, nós! Deve aprender especialmente sobre as alternâncias de sentimentos, o aumento ou a queda de vitalidade, o aparecimento de diferentes sintomas e as maneiras corretas de lidar com eles. Em certas ocasiões, crises de cura se manifestarão e constituirão seu problema mais difícil. O processo de dissolver e eliminar dos tecidos celulares materiais em fermentação e deterioração tornar-se-ão muito forte nessas horas e os indícios exteriores disso podem perfeitamente atemorizar o indivíduo, fazendo-o crer que o sistema todo esteja errado, que ele nunca deveria ter tentado segui-lo, então que necessitará de apoio tranquilizador daqueles que percorreram todo o caminho e perceberam com alegria os incríveis benefícios que o aguardam no fim. A cura de suas indisposições e o rejuvenescimento de seus órgãos, portanto, é melhor antes de começar essa mudança radical dos regimes convencionais, especialmente antes de um jejum, que ele aprenda mais sobre as experiências dos outros que seguirão esse novo caminho. Isso ele pode fazer lendo a literatura sobre o assunto, não estará tateando no escuro, mas saberá para onde está indo e o que está fazendo, né? O que que ele está dizendo aqui, né? O que ele está falando aqui de importante para nós nesse parágrafo que é grande, né? É que a partir do momento que você começa a criar uma dieta saudável, não necessariamente jejum, né? Jejum pode fazer parte ou não, né? Mas de criar uma dieta saudável, ou seja, uma alimentação mais saudável para você mesmo, né? Ou para você mesma, é perceber que a hora que você começa a mudar essa. Primeiro, né? A sabedoria diz que não é para mudar isso de forma radical, né? Putz, realmente agora eu tomei consciência que carne faz mal pra caramba, agora a partir da manhã eu não vou comer mais carne nenhuma. Não é muita sabedoria, né? A sabedoria é ir cortando, né? Diminuindo paulatinamente, né? Ou seja, vai diminuindo a quantidade, se come carne vermelha, vai diminuindo, se toma cachaça, vai diminuindo a cachaça, se come gordura, vai diminuindo a gordura, né? Depois de um ano ou dois, para de comer o vermelho, aí começa a comer carne de frango e peixe, e depois de 2 anos, depois vai parando, e tudo isso vai fazendo um processo, vai fazendo que o corpo vá se assimilando tudo isso de uma forma mais tranquila. Mas mesmo nesses estados, né, se você come carne, pô, faz 50 anos que a pessoa come carne, agora eu vou parar, né?
Depois de uma semana ela vai começar a ter sintoma. Não que não possa fazer isso, mas não é também tanta sabedoria, mas ela vai começar a ter uns baques, né? Vai começar a sentir algum desconforto intestinal ou desconforto até na própria emoções, né? Pode ficar ficar mais deprimida, ou ficar mais ansiosa, sei lá. É 500 coisinhas que pode estar acontecendo aí quando você começa a fazer um processo brusco, né? De uma vez, Como não? se fosse uma abstinência? Sim, exatamente, é isso. Exatamente. Se você para de uma vez, você vai sentir a falta daquilo ali, né? Por quê? Porque o corpo está acostumado, o corpo é preguiçoso também, né? O corpo é uma máquina, mas se você acostumou a dar proteína para ele só daquela forma animal, ele não vai pegar de outras fontes, né? Para quê? Ele tem tudo ali, assim, de proteína, tudo ali, tudo que eu falo é isso, né? É tudo assim, da parte de proteína animal, mas em compensação tem 500 outras toxinas ali junto, né, que a gente vai, ele mesmo vai estar falando aqui no decorrer desse capítulo aqui, né? É bem isso mesmo, pai, que nem quando tem o ritual da ayahuasca no sábado, aí minha mãe e a gente aqui já tem o costume, né? Quando dá quarta-feira já corta tudo. Aí é ovo frito, é ovo cozido, é só ovo. Aí Beleza? quando é no domingo, tipo, começa a dar uns. No começo dava muito isso. Eu vinha desesperado. Falei, mãe, eu preciso de um bife acebolado hoje, que senão não. Aí foi indo. Aí a Carla chegou a comentar, até falou: não, ó, tenta pelo menos no domingo também não comer, tenta comer na segunda, para dar um tempo a mais e tal. A gente vem devagarzinho fazendo esse exercício, mas no começo era bem mais duro. Não é fácil, não. Não é No fácil. começo era bem mais duro. Ficar 3 dias sem comer carne, quando chegava no domingo, estava desesperado. Sim, não é fácil, não. É isso que eu falei, né? Paulatinamente, mas se você coloca e conscientemente, você aspira a isso, né? Deseja. Pai, Oi, Silvana. pai, eu não faço, eu faço muito legumes e às vezes faço do jeito que fica gostoso. É que É, acostumou a comer carne que não vê as verduras, né? Não vê eu lá o incremento, retalho. viu, pai? Não, eu acredito, sim. Eu acredito, sim. Mas é É, um. mas agora quando chega no domingo já não é mais uma coisa tão desesperadora que nem era antes. Que bom, que Mas é óbvio que se tiver eu como, mas não fico mais no desespero. Ah, eu preciso desesperadamente. Já não é mais. não, e se vai comer, né? Assim, a minha forma de pensar, eu não entro nessa coisa de ficar batendo em quem come carne, né? É, eu, eu já fiz o meu processo, né? Então hoje eu já não preciso mais dessas energias aí, mas para mim, né? Mas é importante saber que, né? Que se quem quer alçar voos maiores dentro da consciência, isso é um empecilho, né? É uma dificuldade maior aí. Se eu atingir altos patamares e manter, né? Não só atingir e ficar lá, né? Uma dieta sem origem, assim, de carnes, né? Vamos falar assim, é bastante, e é importante para a saúde também, né? Um monte de doenças que vêm, principalmente de parte intestinal, é tudo em função do uso da carne, né? Mas aí cada um vai. Mas o capítulo é sobre isso, então a gente vamos estudar sobre isso, né? É bom que talvez desperte um ou outras pessoas aí. Mas o conhecimento liberta também, né? Até essa é a importância do estudo, né? Sim, Quando você começa a trazer informação do por que isso, por que aquilo, aí a decisão fica com a pessoa. Mas se você não tem a informação, que nem eu sempre adorei carne, mas aí depois que está começando a adquirir novos conceitos, os por que não, por que que não deve, por que que não pode exagerar, aí você começa a ter uma percepção diferente. Aí você começa a repensar e se reprogramar, né? Mas não é da noite para o dia. perfeito, Alexandre, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo.
Parabéns. Os que realmente aspiram a um tipo de vida superior não terão outra alternativa senão proporcionar uma qualidade superior ao corpo que tem que habitar e cujos nervos e cérebros condicionam o seu próprio pensar. Esses aspirantes terão que deixar de ser descuidado quanto ao material que serve de alimento ao seu corpo. Então, esse parágrafo não precisa explicar, né? Não tem jeito, não tem para onde correr, né? Mas aí cada um, sempre bom lembrar, cada um no seu tempo, né, na sua história e no seu momento. A intolerância de alguns oponentes fanáticos e agressivos para com os que comem carne, fumam e tomam álcool é em si mesma uma atitude perniciosa que, de forma diferente, os lesa tanto quanto esses maus hábitos que lesa os viciados. O que ele está falando aqui, né? Assim, fazendo um comentário, né? Essas pessoas que pegam a bandeira, não, que você tem que parar de comer carne. Nossa, está comendo carne, quantos animais já morreu, que não sei o quê, que não sei o quê. O que ele está dizendo? Que isso aí não é uma atitude de sabedoria, você ficar enchendo o saco do outro que come, né? Se o outro pergunta, se o outro fala, e aqui é uma aula, é um grupo de estudo, aqui faz sentido eu estar falando, né? Óbvio, né? Mas ela é tão perniciosa, tanto para o outro que está comendo, quanto para ele mesmo que está naquela bandeira de fanatismo ali. Não, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Né? Não é bom isso. Não é suficiente comer frugalmente. Frugalmente é a palavra quer dizer moderadamente, né? Frugal é de moderado. Não é suficiente comer moderadamente. O aspirante também deve ser coerente ao comer se quiser permanecer bem. Essa garganta secou. Era um pouquinho. Não é suficiente comer frugalmente. O aspirante deve também ser coerente ao comer se quiser permanecer bem. Ele não deve comer de maneira correta por vários meses ou anos e depois de súbito mergulhar em alimentação errônea por esse período. Né? Você criou uma dieta saudável, ficou nela ali por 6 meses, um ano, ou 2 ou mais, e depois fala, não, vou largar essa dieta e já começa, agora eu vou cair numa feijoadona aqui, mano, que já fiquei 2 anos nessa vibe aí de vegano, de vegetariano. Aí você se entorta, né? Aí você vai se estropolar de tudo quanto é jeito. Pois assim pode perder em poucos dias ou semana a saúde que ganhou. Tão forte pode ser a reação. Isso é certeza. Permanecer fiel a uma dieta regular é uma das regras básicas que se deve seguir. Todavia, amigos e parentes podem insistir para que ele abandone aquilo que a experiência lhe ensinou ser o melhor para o seu próprio corpo e mente, e o aspirante precisará de muita força de vontade para resistir a esses apelos. Se lhe é exigida uma fidelidade obstinada à sua resolução inicial, que nada nem ninguém o fará quebrar a dieta. Ou seja, a partir do momento que você coloca que você vai entrar num processo de mudar seus hábitos alimentares, né? Aí cada um sabe aquilo que pode, que consegue, que deve mudar dentro da sua alimentação, né? Alimentação em geral, né? Alimentação é o que se come e é o que se bebe também, né? Lembra disso também, né? E o que se lê, o que se assiste também, isso também faz parte da dieta aí, né? É bom sempre lembrar disso, né? Ficar assistindo filme de terror, né? Toda hora, ficar filme de violência, né? A gente começa a banalizar a violência e a banalizar a morte. Ah, mas está acontecendo lá na tela, mas a tua mente inconsciente, a hora que você deita para dormir, para ela não tem diferença aquilo que está acontecendo dentro de uma 3D ali que uma pessoa é assassinada com aquele filminho ali, né? É óbvio que, né, que depois, na hora que você volta para a vigília, aquilo você consegue ter, né? A maioria das pessoas tem, né?
Vamos pensar assim que tem esse filtro de saber, né? Isso está acontecendo num nível, esse no outro. Mas aquilo vai ficando, né? E aquilo vai alimentando. Estou aproveitando para lembrar disso também, que estamos só no corpo, né? E aquela observação básica, né? Você precisa de muita força de vontade, né? Porque daí aí você vai num churrasco, né? Que nem eu estava falando no início, cervejinha, né? Não, mas porra, eu tô de dieta, tem não sei o quê. Não, cara, come aí, pô, que mal vai fazer, cara? Um golinho, pô, para de frescura, toma aí um golinho aí. Mas não, vai tomar, Zé. Ainda mais quando o cara tá bêbado, geralmente bêbado fica chato, né? Aí vai lá, então assim, então, come um pedacinho aí, uma linguicinha que vai mal, vai fazer linguicinha, né? E aqui, e fica, né? Aí se você não tem uma força interna de propósito, né? Você acaba, então eu vou comer, pronto, aí já desanda, né? É colocar isso e seguir, né? Para quem realmente quer, né? A eliminação da carne de uma dieta correta tem base inteiramente científica. Essa espécie de alimento contém ácido úrico venenoso em excesso, purina tóxica em excesso, para que seja o componente saudável de tal dieta. Além disso, deteriora a flora intestinal, isso não afetará trabalhadores braçais saudáveis que têm resistência suficiente para eliminar essa toxina, mas afetará tipos sedentários mais frágeis, né? Então, as pessoas, o que ele está dizendo é que, às vezes, a carne, por exemplo, pessoa que trabalha em serviço braçal muito bruto, mas trabalha o dia inteiro, de uma certa forma, o organismo consegue eliminar essas toxinas, porque ele está sempre ali em exercício, mas outros não, né? E, o e o que ele fala aqui, né? A carne contém, né, ácido úrico, ácido não sei o quê, né? E depois que mais tarde também aqui ele já está falando também, né, que tem toda o sistema energético, a hora que o bicho vai ser morto, tem todo aquele, o bicho tem consciência que vai ser morto, né? O bicho não é burro, né? Um boi, né, ele tem um cérebro desse tamanho aqui, né? Ele sabe que ele está indo para o abate, né? E ali ele elimina as toxinas, né? Trocentas toxinas, por quê? Porque gera medo, né? E aí vai, né? Aqui, esse parágrafo aqui, ele está citando uma carta, né? Cartas, quer dizer, deve ser de um livro de Thomas Jefferson, né? Thomas Jefferson, para quem não sabe, é o terceiro presidente americano, né? Foi o terceiro presidente americano. Eu estou falando assim, mas eu pesquisei, viu, gente? Tá? Eu estou falando, eu pesquisei lá no oráculo do Google lá. Esse foi esses presidentes, esses primeiros presidentes americanos, geralmente eles eram maçons também, né? Tem todas umas histórias, se vocês pesquisarem, vocês vão ver ali. Eram gente já de uma capacidade boa, né? Alguns, né? Não todos. O que diz ele na carta? Imagino que deva ser a quantidade de alimento de origem animal ingerida, que torna seus caracteres insensíveis à civilização. Suspeito que a reforma deve ser executada nas suas cozinhas e não nas suas igrejas, e que os missionários desse gênero conseguiriam mais do que aqueles que se esforçam para amansá-los através dos preceitos e da religião, da filosofia. Tá, então, esse parágrafo está aqui, nessa carta, eu não li esse livro, né, não conheço, mas imagina-se que ele tirou isso daqui para mostrar, né? E o Thomas Jefferson está falando que o que torna a pessoa insensível é a carne, né? E que se mudar a alimentação é muito melhor do que ficar falando de paz, de sabedoria, de não sei o quê, né? Por quê? Porque toda não, né? Não vou falar toda, mas a, a agressividade, né? A agressividade, o instinto de matar, o instinto de ira, né? Uma grande parte, né? Ou sei lá quantos por cento, né? Também não vou falar que eu não tenho, mas vem da origem animal, né? De você ingerir carnes em geral, né? Isso nos torna a propensão à violência. As pessoas que são
geralmente, né? Não sei se vocês observaram, pessoas que são vegetarianas há muitos anos, veganas, né? Não estou entrando em mérito, né? Mas se você olha para ela, ela tem aquelas carinhas de quem tá naquela paizinha, assim, igual o Joaquim, né? Quando você olha para o Joaquinzinho, ele tá aquela paizinha, né? Aquelas pessoas têm... Por quê? Porque não ingerem alimentos que geram agressividade. Isso não quer dizer que elas são pessoas melhores, né? Há uma tendência a pensar que sejam, né? Mas é isso, né? Mas pelo menos nessa parte diminui-se a agressividade dentro de você mesma, né? Ou dentro de você mesmo. Isso é certeza. Isso posso falar com certeza. Nossa, já faltam 5 minutos só. Perguntas, comentários. Temos 5 minutos aí. Acho que seria bom para deixar para comentários, para tá falando aí sobre alimentações, né? Quem é, quem é mais do ramo aqui, quem conhece mais de... Tô, tô pensando agora aqui nas minhas 2 linguiças que eu comi no almoço, ó. Podia ter poupado uma. É verdade, Alessandro, é verdade. Em vez de comer duas, comer uma, né? Sim, é sabedoria também. É sabedoria. Verdade, verdade. Então, mas esse negócio de carne é só ir devagar, né? Aqueles que querem é só ir devagarzinho ali, vai diminuindo, diminuindo, né? Depois um dia sim, um dia não, depois muda só para frango, depois só para peixe. Aí chega uma hora que fica mais suave, né? É só não, Vamos nessa. é só Vamos nessa, que eu quero elevar o nível. ah, Alexandre, é isso aí, mas vai devagar, cara, não vai que nem doido, Não vou cortar de uma vez. Aí também. doido, não. Aí a Carla vai querer até bater palma. Ah, vou devagar, devagar. Devagarzinho, devagarzinho. É, é, in- desculpa, pai. Podem falar quem está falando. É, Ah, é cara. interessante, é interessante a gente notar, né, que se utilizar a alimentação, se utiliza esses sentimentos, né? Nesse parágrafo ele está dizendo da carne, né, que a gente fica menos agressivo, mas tem outros alimentos que deixam a gente pesado, né? Sei lá, a gente come pão em excesso, né? Pão francês que é uma delicinha, eu sei que é gostosinho, mas é só prestar atenção, né? Quando você consegue se utilizar um pouquinho o corpo, você começa a perceber que você ingere determinados alimentos e isso gera um embotamento na sua mente, né? E a gente está aqui tentando sutilizar o nosso mental para que a gente alcance outros níveis, né? Então, aquilo que a gente come afeta muito diretamente nesse processo, porque o corpo vai metabolizar tudo isso, né? Principalmente no nosso intestino. Tudo é metabolizado ali com mais força, né? Digerido, o estômago faz o processo de digestão, mas o intestino ele é um dos responsáveis por distribuir esse alimento no corpo. E tudo que a gente come vai para a nossa mente, vai para as nossas sensações. Então, percebe quando a gente come um chocolate, né? Eu tô falando isso porque eu gosto de chocolate, gente. Então, quando eu como chocolate. É, né? Não, sim, ué. Não. Quando eu como chocolate, nossa, é uma euforia, eu saio completamente do meu estado normal. Eu tô, tipo, calma, tranquila. Eu como chocolate, eu fico extremamente eufórica, falante. Enfim, é perceber como que isso afeta. Eu fico com a mente acelerada, né? Então, se conseguirem, né, uma dica, né, se utilizar um pouco a alimentação, trazer alimentos mais leves para o dia a dia, vocês vão perceber, em menos de um mês, vocês conseguem perceber a entrada desse alimento no corpo de vocês, o que que afeta no pensamento e na emoção também. Dependendo do que você come, você fica com raiva, né? Tem alimento que te dá raiva, você vai começar a perceber isso, né? É isso aí, cara. Tem alguns que falam, não sei o tanto de que é verdade isso também, mas dizem que o intestino, né? O intestino é o nosso segundo cérebro, né? Agora já é o primeiro. Agora já, para algumas pessoas, é o primeiro. Então, tudo que cai ali, ele vai metabolizar, né? O estômago, ele só digere, né? Quem metaboliza é o intestino delgado e depois a eliminação pelo grosso. Mas também tem energia no grosso, sim. Quem que ia falar? Eu acabei cortando. Meu pai.
Eu. Ô, Camila, pois não, por favor. Camilinha, quer falar? Sim, pode falar. Então, estamos te ouvindo. A Ká falou sobre alimentos que liberam certos sentimentos, e eu lembrei de algumas experiências que eu tenho com carne, né? Eu não gosto, nunca gostei de carne vermelha, e quando raramente assim eu provo uma vez no ano, eu sinto que, mas num sentido bem agressivo mesmo, tanto mental quanto físico mesmo. Eu fico bem estressada e antes eu não comia pelo fato de não gostar, né? Mas depois, com o tempo, eu fui acabando descobrindo é, que não pode, por isso, por aquilo, algumas coisas e tal. E aí foi que eu evitei mais ainda o não uso dela, né? Mas aí falou sobre os pensamentos que vêm, como que age no físico da gente. Aí eu lembrei dessa experiência que eu tenho com a carne e eu só quis compartilhar mesmo. Gratidão, Camila. Gratidão. É isso aí, mas todos nós, no fundo, sabemos, né, o que é bom para nós, né, no nível alimentar. E às vezes também ó, as pessoas que desejam, né, e que queiram, cada um, né, da carne, é, é diminuir a carne, mas introduzir os alimentos vegetais, né? Começar a aprender a apreciar, né? Sentir os sabores, né? De couve, de verduras, de agrião, né? De escarola refogada, de uma batata, de um purê é começar a ir percebendo esses sabores, esses alimentos aí e outros, né? Tem trocentos alimentos aí, né? Tem trocentos aí. Não é muito, eu não sou cozinheiro, né? Não sou da área de cozinha, não sou da área de dietética, mas devagarinho eu fui vendo aquilo que me faz bem também, né? Nesses longos anos aí, eu fui aprendendo aquilo que me faz bem e aquilo que não me faz bem. Então, quando eu como alguma coisa que eu sei que vai fazer mal, eu já sei, mas eu como consciente que eu vou pagar um preço. Também é isso, né? Assim, coisa que eu falo de mal, não é carne, né? Às vezes é comer como é que fala? Algumas coisas que tem alguns alimentos que não me fazem bem, né? Tomate com casca, essas coisinhas aí, tem umas coisinhas aí, lasanha com queijo, que é uma delícia, mas depois eu sei que vai me dar uns revestréis, né? Mas aí tem que saber, tem que estar consciente e pagar o preço. Então é isso daí, meu povo, meus amigos, minhas amigas. Aí o feriado está terminando, tem mais uma semana. Tá, estamos partindo para o fim de semana aí, então, boa sexta e bom fim de semana aí para todos. Bom descansos. Reflitam sobre esse assunto, né? Leia mais, pegar o capítulo aí quem tem, né? Parar uns 10 minutos, dar uma lidinha aí, vai entendendo. Deixar perguntas também, que é importante, né? As perguntas nos facilita também, é uma forma de entendimento, né? De estar passando conhecimento. Então tá bom aí, boa noite a todos e a todas, alegrias. Hoje eu não Sim, Boa né, esqueci, pai? noite. hoje eu não esqueci do sininho, não. Benção, Pai. Boa noite a todos. Abençoe a todos nós aí, alegria. Então, vai lá, 30 segundos aí, só quem que sentir vontade, confortável, quer dizer, fecha os olhinhos aí. Quem não sentir também tudo bem. Agradecemos ao Grande Espírito, à Grande Mãe, aos mestres, mestras da sabedoria, né? Que que nos acompanhem, que nos orientem, que nos dê insight, que nos dê vislumbre, que nos ensine das várias formas possíveis, né? Alegria, Xe, Rauch, Namastê.